Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Geometria. Meu nome é Rafael Lara, estarei aqui com ele, é claro, o homem, a fera, Guga Almeida, aí pra gente analisar aí os ativos que vocês forem mandando no chat, então já vai mandando aí, parem de briga aí, espalhem um amor, né, porque o pessoal tá brigando agora há pouco, deixa eu já chamar inclusive ele, Guga Almeida, ele deve estar tranquilinho, veio de ano novo, deve ter tomado um bronze aí, tudo bom, Guga? Fala, Rafinha. Fala, pessoal. Tudo bom? Feliz ano novo para todos nós. Que 2022 seja um ano aí de muitas realizações, que a gente possa bater todas as nossas metas, né, fora do mercado e também, quem sabe, dentro do mercado. Tenho certeza que vai ser um ano de muito aprendizado, isso eu posso garantir. Se vai ser de um ano de muita rentabilidade, bom, aí vamos ter que ir analisando passo a passo, né, momento a momento do mercado e tirando as nossas conclusões. Pois é. Bom, vamos começar então vendo o Ibovespa mesmo, Guga. Como é que foi esse primeiro dia aí do Ibov aí em 2022, né? Já estreou com o pé esquerdo aí, né? Veio com uma queda aí. Começou bem, parecia que ia vir, né? Mas aí depois tomou uma queda aí. Parecia que ia ir, mas depois parecia que ia vir. Parecia que, né? Que ia, né? Dar alegria, né? Disparar, né? Que ia vir embalado, mas meio que não veio, né? Caiu. Não, legal. Vamos lá. Primeiro vamos parar de brigar aí no chat, né? Não briguem, espalhem o amor. John Lennon já falava. Não sei o que aconteceu, mas tudo bem, vamos lá. Rafa, um dos pontos que eu até conversei com o pessoal hoje no pre-market. Né? O que aconteceu para o Ibovespa foi interessante, porque o Google iniciou o ano inspirado, Rafael Lara. Quando eu comecei acertando na veia ali a análise para o nosso índice hoje. Eu achei que a gente ia ficar num momento muito mais inspiracional na parte da manhã, hoje no pre-market, mas acabou que o Felipe, né, sempre muito assertivo, falou: Guga, e qual é a sua opinião para o dia de hoje? Aí tracei a análise para o índice futuro, tinha ali uma primeira projeção que vou compartilhar com vocês aqui agora, o que tinha falado hoje no pre-market, e aí depois, né, de nós olharmos aqui a movimentação do índice futuro, eu vou olhar com vocês, né, as nossas expectativas aqui para o Ibovespa, né? O que eu imagino que tenha que acontecer de resposta nesse nível de preço. É um nível bem importante, o mercado precisa responder positivamente, precisa ir para aquela região dos 113 mil pontos, senão de fato, Rafael Lara, nós só vamos ver o nosso mercado, quem sabe, reagindo ali na região dos 96.500 pontos. Mas enfim, o que eu conversei hoje com os nossos telespectadores e amigos, né, sem briga, hoje na parte da manhã aqui no pre-market, né? Eu mostrei que nós tínhamos uma condição, deixa eu só configurar aqui a ferramenta que ela estava desatualizada, mas nós tínhamos aqui uma condição de ver o mercado ir buscar mostrar níveis para que a gente possa entender, né? Nós tínhamos aqui uma condição para o mercado ir buscar esses patamares de preço que eu tinha aqui marcado, que era ali na região dos 107.350 pontos. Tá? Foi a região onde nós vimos o nosso mercado avançar, chegar lá, né, e depois deteriorar valor. Então, meu objetivo para alta hoje no dia era que pudéssemos chegar até os 107.350 pontos, e o meu objetivo que eu conversei hoje com vocês aqui no pre-market, na BMC, na parte da manhã, né, era do mercado poder ir trabalhar aqui na região, deixa eu mostrar para vocês, que era dos 104.450 pontos. Né? Então acabou que essa foi a nossa marcação para o dia de hoje e foi bem onde o mercado ele trabalhou. Né? Foi bem os níveis de preço que nós vimos aqui o nosso índice futuro trabalhando. Tá? Show de bola, então. Legal. Mas agora voltando para o Ibovespa, né? Depois de mostrar o que nós conversamos hoje no pre-market e a importância de se acompanhar o pre-market, o que eu estou vendo aqui no Ibovespa, Rafael? Qual é o meu receio? O que podemos enfrentar aqui no curto prazo? Tá? Primeiro, a gente tem que entender qual é o nível de preço que nós estamos trabalhando aqui agora no Ibovespa, tá? Para poder também entender o que nós podemos esperar do nosso Ibovespa no curto prazo. Tá? Então o que eu estou enxergando, Rafael, e estou utilizando como referência, como base de dados, tá? Para toda a nossa análise, é esse movimento aqui do mercado. Ó. Movimento que, estou pegando esses dados entre os dias 18 de maio de 2020 até o dia 11 de janeiro de 2021. Tá? Então essa movimentação de alta
né, que nós temos nesse período, toda essa base de dados que está aí nessa amplitude do mercado, né, eu utilizo ela como referência para poder fazer a projeção do que eu estou acreditando que possa vir a acontecer na queda. Tá? No movimento de queda, tá, só para o pessoal entender, a primeira correção que nós tivemos aqui do mercado, ela foi uma correção que veio nos níveis de preço de 25%, né? Foi uma correção de 25% de toda essa alta. Consequentemente, a minha expectativa na segunda etapa de queda é que possa corrigir até a região de 50%. Tá? Então esse é o cenário que eu tenho traçado. Esse nível de 50%, tá, seria um retorno do mercado até, quem sabe, para esse patamar de 92 mil pontos. Tá? Então, quando eu olho para esse cenário que nós temos agora, tá, o pior cenário que eu consigo enxergar para esse nosso primeiro trimestre deste ano de 2022 seria o mercado voltando, né, para esse patamar de preço dos 92 mil pontos. Tá? Então esse seria o meu cenário mais negativo, mais né, temeroso de curto prazo, certo? Num primeiro momento, numa primeira janela, deixa eu só ajustar aqui para... Estou meio que me atrapalhando aqui com as configurações novas do Profit. Teve uma atualização do software. Mas o primeiro cenário negativo que eu tenho, né, se o mercado ele não conseguir se manter acima dos 104 mil pontos, tá, é para vir buscar aqui essa região dos 94.700 pontos. Tá? Então, só para deixar aqui marcado, 94.700 pontos. Ó. E a minha base de referência para fazer essa projeção é essa aqui, ó. Os níveis de preço entre o dia 30 de novembro e 13 de dezembro de 2021. Tá? Então essa é a base que eu utilizo como referência para fazer essa projeção da movimentação de baixa, que seria jogar esse mercado lá nesses níveis de preço dos 94.500 pontos. Esse é meu cenário negativo. Tá? Então primeiro rally 94.500, segundo, né, nível lá para os 91.700, 92 mil pontos. Tá? Então seria a região onde eu acredito que valeria a pena nós procurarmos uma situação positiva para se comprar novamente. Temos que entender, Rafael, que este ano de 2022 vai ser um ano onde nós vamos encontrar, em algum momento no tempo, nós vamos nos deparar ao que é, né, a elevação de juros nos mercados externos, tá? Então vamos olhar para a elevação de juros no mercado na Europa, vamos olhar para a elevação de juros no mercado norte-americano, vamos também, né, sofrer todo esse processo de tapering, né? Ou seja, diminuir a injeção de liquidez nos mercados, e todos os sinais que nós tivemos no último ano de que iria iniciar um processo de redução de liquidez, nós vimos as bolsas lá fora sofrendo uma correção muito intensa. Então tem que entender que esse processo de correção ele vai acontecer em algum momento no tempo nas bolsas lá fora, e isso vai impactar o sentimento do investidor estrangeiro. Quando nós olhamos para o balanço, né, dos investidores estrangeiros na nossa bolsa aqui brasileira, nós vimos que ele, no ano passado ele foi positivo. É compreensível, né, entender isso, uma vez que nós vimos commodities no mundo todo subindo forte, tá? E querendo ou não, se nós compararmos, né, a evolução da bolsa brasileira e a evolução das outras bolsas no mundo, a nossa bolsa, né, ela ficou atrasada. Tá? Então existe aí uma janela, né, de oportunidade, se nós assim pensarmos, na Bolsa Brasileira. O problema é que quando começar a corrigir lá fora, ninguém quer saber, né? Vai corrigir Brasil, vai corrigir, né, qualquer tipo de mercado. Então consigo enxergar que tem espaço para vir, para retornar para esses níveis de preço aí. Bom, isso olhando o cenário negativo. Agora, olhando o cenário positivo, o que nós temos aqui de positivo, né, no nosso mercado? O que nós podemos encarar e podemos imaginar? Né? Poxa, se o tom ficar mais ameno, se o tom ficar mais né, interessante, né? Aonde nós podemos esperar que a Bolsa Brasileira possa chegar? Tá? Então, o que eu consigo enxergar, Rafael? Eu consigo enxergar que nós temos aqui espaço, no melhor dos melhores dos cenários, para voltar lá para a região dos 125 mil pontos, tá? 125.600, 125.500 pontos, certo? E o grande divisor de águas, ao meu ver, tá, está ali naquela região
que é entre os 111.500 e os 111.500 e os 113.250, tá? Então, para mim, essa aqui é a região, né, que vai ser a região divisora de águas para, né, o mercado acelerar ou não. Tá? Então é isso que eu estou esperando. Acho que nós temos aqui, né, como eu falava no último trimestre do ano passado, oportunidades de alta muito pontuais. Né? Então é muito especulativo mesmo a posição. Não dá para imaginar, eu não consigo enxergar um movimento de curto prazo para ir buscar novas máximas históricas e buscar um patamar de preço e se manter num patamar de preço mais elevado. O que eu consigo enxergar aqui é um movimento mesmo de curto prazo que tem capacidade de ir para essa região aí, quem sabe, de 113 mil pontos e no melhor dos cenários, 125.500 pontos, mas eu confesso, né, que eu ainda não consigo enxergar um estímulo, né, um fluxo que possa levar o mercado para esse patamar. Continuo enxergando alta de juros no curto prazo, continuo enxergando o multimercado saindo das suas posições de bolsa, né, que tomaram posições de forma não positiva, né? Eles não têm o costume, não tinham o costume, né, de investir no mercado de bolsa de valores, de renda variável, né, e o mercado sempre foi um mercado de juros e o cenário, né, ele está muito propício para aquele investidor que investe, né, em juros, que é o caso dos fundos multimercados. Não consigo enxergar um fluxo negativo e não consigo enxergar um fluxo positivo, por isso que eu também acabo ficando, né, com esse viés, né, de que as oportunidades de curto prazo elas são muito pontuais. Perfeito, então aí o Guga, ó, vou pedir aqui pra galera aqui reforçar, gente, mandem em seus stickers. Enquanto isso eu vou pegando aqui os stickers da galera, que já tinha aqui uma fila enorme já do próprio Top News, que a galera foi mandando, e a gente vai mandando bala aqui. Então, ó, tem aqui, ó, Thiago Xavier Evolution mandou aqui pra gente, soma 3, por favor. E depois ele mandou Apvida. Por favor. E o Brigas de Rua TV fez uma grandíssima piada que eu mandei no chat. Mandem seus stickers. Ele mandou seus stickers. Muito obrigado. Grande piada aí. 6h22 aí no horário de Brasília. Bem bacana mesmo. Mas é sério, manda seu sticker aí, gente. Enfim. Bom, depois tem... agora a galera... Agora desandou. Agora foi de vez. Brincadeira. Manda bala aí, Guga. Tudo que tu queria? Tudo que eu queria. Vamos lá. O que eu estou enxergando aqui, Rafael, em soma 3, tá? Para mim, processo de correção, continua esse processo de correção. Para que eu mude esse pensamento, né, o mercado precisa se manter aqui acima da região dos R$12,20, tá? Está perdendo esse nível de preço. Num cenário negativo, é para voltar para a região dos 7,95, tá? E em um cenário positivo, o que eu consigo enxergar agora em soma seria... O cenário mais otimista seria voltar para 21,50, mas vamos lá, né? Deixa eu entender aqui o meio do caminho, onde nós estamos aqui no meio do caminho. Tá? No meio do caminho nós estamos aqui nos níveis de 88,6, então de fato, né, eu acho que o primeiro objetivo 18,40, segundo objetivo 21,54. Tá? Então tem que ficar atento nestes níveis de preço, aqui, e entender que se tu for medir, né, as assimetrias mesmo, tu não consegue enxergar uma grande vantagem. Né? Olha o tamanho da amplitude que tu tem para cima, olha a amplitude que tu tem para baixo. O que tu precisa ligar aqui? Tu precisa ligar um rastreador de tendência. Então, coloca um rastreador de tendência, projeta os teus objetivos, né, havendo uma movimentação positiva para 18,30, isso vai fazer com que tu tenha, né, se tu for olhar, poxa, mas é um belo de um upside, Guga. Sim, é um belo de um upside, né? Então, coloque seus objetivos para lá, entenda quanto você quer crescer no tempo, né? Então isso vai ditar qual é a quantidade de ativos que você vai de fato negociar nessa oportunidade, né? Quando tiver um gatilho operacional de compra, no caso. Por hora não tem gatilho operacional de compra, até por curiosidade aqui, deixa eu adicionar aqui um High-Low Activator. Deixa eu colocar aqui os períodos que eu acompanho. Ó, ele por hora, né, ele está com uma marcação aqui negativa, né, ele tá, a aparência aqui, deixa eu deixar mais visível. Ó,
Ele por hora aqui está apontando para baixo, já está apontando para baixo aqui desde o dia 14 de dezembro, tá? Então desde o dia 14 de dezembro vem apontando para baixo. Então, e o gatilho operacional nesse momento seria fechando, se por acaso fechasse acima dos R$ 13,02. Então, o ativo voltando acima dos R$ 13,02, tu tem ali, quem sabe, uma janela para tomar posição com o objetivo lá em R$ 18,30. Perfeito, então, Guga, ó, agora a galera aqui mandou vários aqui pra gente. O Bruno Belmonte mandou aqui pra gente Multi 3, por gentileza. Por favor aí pra gente. Multi 3, Multiplan. Aí, você foi muito shopping aí no fim de ano, Guga? Cara, pior que eu tive que comprar o presente do Arthur, né? Então eu acabei indo pro shopping, mas, pô, tava no sul, tava no interior, eu andava no interior, né? Você comprou pra mandar uma foto pro Papai Noel, pelo amor de Deus. O Papai Noel teve presente, mas só uma silhueta assim, do Papai Noel, né? Assim, tava na rua, viu de longe, olha lá, o Papai Noel tá lá dentro de casa, o Papai Noel tá lá dentro de casa. Né? Ele viu o Papai Noel de longe, abanou para o Papai Noel, aí quando ele entrou, tava os presentes já embaixo da árvore, né? Muito porque bom. senão aparece um Papai Noel a cada ano, aí ele vai descobrir, né? Em algum momento ele vai descobrir que Papai Noel Não. Ele vai descobrir que o Papai Noel é uma criatura maravilhosa que mora no norte. Lá não vai fazer isso, ele pode assistir esse programa, Guga, pelo amor de Deus. Então um beijo Papai Noel que assiste a gente direto aqui, acompanhou a gente aqui esse ano inteiro, entendeu? Recebeu listas do mundo inteiro aí, Você ganhou o presente de Papai Noel, Guga? Ganhei, claro. Então, também ganhei. Muito bom, é um beijo. Ganhei um bronzeador. Tu não tá vendo que eu tô mais bronzeado aqui? Ganhei um bronzeador. Bom demais. Ganhei criptomoedas. Né, Exatamente. Muito obrigado, então, Papai Noel. Alguém vendeu pra te dar esse presente, né? Porque... É verdade. Alguém deu pro Papai Noel e as criptos. Bom, Guga, manda bala aí com Multi 3 pra gente, por favor aí. Pô, tá na hora de uma reação dessa Multi 3, tá? Na prática, o que nós tivemos aqui, Rafael? Dá para ver todo o ciclo, né? Todo o ciclo que começou ali no dia 3 de março do ano passado, de 2021. Tivemos ali o último rally da Multi de alta, né? Tem algumas casas aí, corretoras, que gostam muito do setor, né? Apostavam muito no setor. O que nós vimos? Né? Toda essa desvalorização de Multiplan. Tivemos aqui uma desvalorização de 40% em 100 dias. Aí começa a aparecer todos os sinais, aqueles positivos para uma inversão de tendência. Né? Tivemos já a primeira etapa de alta, forte, uma resposta muito forte, positiva aqui de Multi, e agora 2 etapas de correção. Tá? O que precisa agora? Parar. Tá? Se parar nesses patamares de preço, eu consigo fazer uma projeção aqui em mínima para ir buscar novamente a 22,65. Mas tem que ter contexto. Tá? Qual é o contexto que jogaria para 22,65 Multi? Bovespa como um todo tem que começar a melhorar, tem cenários, tem sinais, está numa condição interessante? Me parece que sim. Mas tem que ter um gatilho operacional. Por hora a gente não tem gatilho operacional. Olha como é que está aqui Multi também, né? Como é que está Multiplan. Depois teve o período de resposta positiva. Mas depois dessa resposta positiva, nós já estamos agora na segunda etapa de queda e hoje teve uma desvalorização, bem forte, 6,78%. Né? Não foi pouca desvalorização, foi bem forte a desvalorização, o que afastou bastante do gatilho operacional. O gatilho operacional, neste momento, ele está ali no patamar de preço de 18,93, né? E o ativo está em 17,45. Então, se afastou, né? ficou distante do nível para o gatilho. Tá? Havendo um gatilho, havendo uma melhora, se daqui a pouco amanhã tiver um movimento positivo, né, der um gatilho operacional, dá para imaginar que possa ir para 22,68? Dá para imaginar, dá para fazer essa estratégia, dá para se posicionar dessa maneira? Claro que dá. Tá? Acho que a gente teve aqui essa movimentação para uma condição aqui de movimento AB, que é esse movimento que de fato inverte, né, a polaridade do mercado, e depois está tentando continuar a movimentação de baixa. Ok. Né? Ok. Tem um contexto, tem uma estrutura de preço interessante. Vai inverter? Precisamos do sinal, porque por hora, né, não é uma posição que está trabalhando para o positivo, né? Está se movimentando ali para ir buscar aquele patamar de preço. E depois tem outras projeções, tá? Tem algumas projeções que dá para a gente imaginar que possa ir além. Agora, a continuidade desse movimento de baixa,
tá? Ela vai encontrar dois níveis importantes. Tá? O primeiro nível, que é o grande divisor de águas, que é os R$ 16,85. Tá? Para mim, esse é o nível que não poderia ser perdido, tá? Porque aí depois, né, só lá na região dos R$ 13,85 a gente iria ver multi. Né? Então, poxa, gente, infelizmente, esse aqui é o contexto, esse aqui é o cenário. Tem um cenário muito positivo? Tem. Né? Tem um cenário muito legal? Claro que tem. Nós temos aqui vários movimentos que servem como tese. Tanto esse movimento aqui do período do crash do Covid do ano passado, né, do início do ano retrasado já, tô falando de 2020. Né? 2020 agora já é ano retrasado, Rafael Lara. Que maluquice, hein? Maluco, né? Então, do ano retrasado, né, o movimento lá do Covid crash, e também temos aqui como referência todo este movimento que nós tivemos aqui entre os dias 9 de junho do ano de 2021 até o dia, deixa eu marcar aqui novamente, ó, até o dia 22 de outubro de 2021. Então temos esses dois movimentos, eles servem, né, como referência para um belo movimento de alta. Mas por hora, né, dentro deste contexto, eu ainda não consigo me sentir muito estimulado a nem analisar esse grande movimento, né, porque eu não quero gerar nenhuma grande expectativa aí na cabeça de vocês, pelo menos neste momento. Vamos deixar primeiro dar um gatilho operacional para aí nós pensarmos, será mesmo que tem todo esse contexto para poder subir? Né? Então vamos deixar ainda essa dúvida aí no ar. Pois é, inclusive falando de tempo voa, né, esse tempo que voa, aí o Marcos Mancini falando que inclusive vai depois mandar mensagem no Crypto News, tá cheio de dúvidas na Binance. Muito obrigado, viu, Marcos? Ele tinha mandado aqui para mim, para a gente ver, principalmente falando de tempo, Tecnos, né? TECN3, ver se esse relógio tem conserto, inclusive. Então aí, pra gente aí, se tá na hora de comprar, né? Nossa, eu tenho muito trocadilho disso, mas enfim, vamos que vamos, Guga, porque a gente não pode se atrasar, né? 6h45, vem aí. A gente... Rafael, tava com saudade já dessas piadas, cara. Que fofo. Tava. Que fofo. As piadas dos tios não eram tão engraçadas assim. É verdade. Porque eu tô lançando minha masterclass, né, disso. Rafa, eu olharia para a Tecnos ali na região de 1,88, 1,89, arredondando 1,90, né? Eu olharia, deixaria, né, vir um pouquinho mais para baixo, olharia para num nível de preço, num degrau mais abaixo. E aí sim, começaria a pensar, né, numa possibilidade de comprar com gatilho operacional e tudo mais. Acho que o repique ele pode ser interessante, principalmente se a gente tiver uma intensidade do movimento semelhante àquela intensidade do movimento que nós tivemos em outubro deste ano de 2021. Tá? Então, se nós tivermos uma intensidade semelhante a essa, podemos ver aí, quem sabe, depois do 1,90, né, retornar ali para a região de até mesmo acima de 2,50, 2,80, né, pode chegar ali de volta a cotação de Tecnos. Eu acho que ali tem uma janela de oportunidade bacana para se pegar. Por hora, eu ainda não me sinto confortável em tomar posição. Show de bola, então, Guga. Ó, vamos lá, tem mais pergunta aqui pra gente, mais stickers aqui pra galera aqui, que a galera tinha pedido. Ó, o Felipe Dias Alves perguntando sobre CXSE3, por favor. E depois vem a Jéssica com BIF3. Pelo menos essa é a ordem que tá aqui, mas fica mudando toda hora essa ordem aqui. Ó, mas tá aqui. Caixa Seguridade já me agrada mais, tá? Toda aquela estrutura, né? Tivemos aqui todo o ciclo em M, mercado reage, pô, bem forte, né? Ali entre os períodos do dia 6 de outubro até o dia 18 de outubro do ano passado, tá? Então tivemos essa reação bem forte. Depois tenta continuar a tendência de baixa, tá? Eu acho que dentro dessa tendência de tentar continuar essa tendência, tá? O nível que não pode ser superado é a região dos 7,90, ok? Dos 7,90. E o upside que nós temos, eu posso pegar aqui toda essa movimentação de baixo e utilizar como referência, mas eu vou ser um pouquinho mais conservador, né? Eu vou olhar só dentro deste último movimento. O que eu acredito que tem aqui de possibilidade alta, o primeiro movimento 9,55, né? E superando a região de 9,55, voltar ali para o nível de preço de R$10,95, R$11. Tá? Então, esse é o cenário que eu consigo enxergar aqui para Caixa Seguridade.
CXSE3 aí pra gente, então. Ó, aí a Jéssica Ladislau perguntando aqui pra gente sobre BIF3, por favor. Minerva. Nossa Minerva. Minerva aí. Grande Minerva. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Minerva, o contexto aqui tá numa movimentação de alta, tá numa tendência de alta, tá? Não dá pra gente negar, pelo menos de curto prazo. E eu acredito que ela tem condições de continuar essa movimentação até a região de 12,65. Tá? O que acontece, né, Rafael? A amplitude dos movimentos elas ficaram muito grandes. Tá? Então, havendo uma correção, por isso que tu tem que usar um critério para estar posicionado ou não, tá? Ela dentro dessa essa movimentação que ela criou, né? Desde o dia 6 de setembro, na metade, o início de setembro até agora, tá? Eu acredito que se por um acaso der algum gatilho de mudança de direção, né? Ou seja, até mesmo um high-low, uma média, qualquer critério para estar posicionado ou não, ela tem espaço para voltar para 8,68. Né? Imagina se vier começar a acionar stop aí do mercado, né? E o mercado precisar gerar liquidez. O que vai acontecer com o ativo? Vai voltar e vai voltar forte. Né? E aí voltaria até essa região de 6,68, 6,70. Né? Eu acredito que tem espaço para voltar. Tá? Então, simplesmente ter um critério, se tiver acima da média ou acima do high-low, mantém posição, indo para baixo zera, voltando para cima remonta a posição, mas sempre buscando, né, esse objetivo de R$ 12,65, né? Um critério claro, um critério objetivo, para que você possa se proteger também o seu capital, se por um acaso a tendência inverter. Perfeito, então. Ó, o Guga, inclusive, deixa eu ver aqui se o pessoal já mandou, mandaram, mas eu ia fazer uma pergunta minha mesmo, mas... Faça. Não, tem o Felipe aqui, a gente dá preferência para casa, o consumidor é o nosso primeiro lugar. O Felipe Dias Alves aqui perguntando sobre JHSF3 pra gente, por favor. Eu ia perguntar sobre PETs, que a gente falou hoje mais cedo no Top News com a primeira entrevistada, que foi sobre setor de varejo, e o setor de varejo, ações que dentro do setor de varejo conseguem escapar de crises, né? Então, por exemplo, Pets, que tem um nicho dela ali, enfim. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos falar agora de JHSF3 aí pra gente, que também está no setor de shopping, né? Shopping, imóveis de luxo, né? Enfim, é um setor de luxo aí bem forte, né? Não... Bem forte mesmo. Tá? Rafa, na minha leitura aqui, a gente está terminando aqui todo esse ciclo de correção que iniciou ali em julho de 2020, né? A gente teve aqui toda uma correção em 2 etapas, passou por bastante polêmicas JHSF nesse período. Né? Nota como tivemos aqui uma janela de oportunidade no início de 2021 para voltar à tendência de alta. Essa janela de oportunidade não foi concretizada pelo mercado. Né? Tu vê que começa a subir, mas é um subir arrastado. Né? Não consegue ganhar amplitude o preço, não consegue ir para um novo patamar. Né? Sobe muito arrastado. E aí, de fato, o mercado abre mão da posição e aí tu tem, né, uma segunda etapa de correção muito intensa, muito forte, muito aguda. E aí, quando fecha o ciclo, quando chega aqui na região de 61,8, né, que foi 38,2, 61,8, então quando fecha esse ciclo de correção, né, o mercado ele tem a primeira resposta. Tá? Então, assim, eu não gostaria que o mercado acelerasse a queda. Tá? Eu acho que se acelerar a queda, tem espaço para vir aqui até a região de 3,85. Tá? Teria espaço para voltar para cá. Mas eu gostaria de ver mesmo a movimentação de alta. E essa movimentação de alta tem alguns níveis que possam se desenvolver. O primeiro nível deles é 6,45, tá? Até R$ 7,00. E aí depois, o melhor dos mundos seria ir lá para a região próxima a R$ 11,00, 10,85. Né? Então, assim, eu gosto desse cenário de JHSF. Ficaria bem frustrado se o preço não conseguisse se desenvolver. Tá? Mas muita atenção ali, abaixo de 4,75, 4,72 ali. Um pouquinho mais de receio. E aí só olhar novamente lá para aquela região de R$ 3,85. Perfeito, então, o Guga, antes de a gente ir para Pets, vamos seguir aqui a regra da casa. O Henrique Santos mandou aqui pra gente sobre Prio 3. Você pode avaliar pra gente, PetroRio aí. Engraçado, achei que alguém ia pedir PetroRio mais cedo, não pediram. Prio 3 aí, então, primeira vez que pedem no dia, mas chegou aí. Rafa, quando eu olho para Prio aqui,
tá? Ela está aqui bem no ponto de... o ponto divisor de águas é aqui na região dos R$18, tá? Eu acredito que tem espaço ainda para havendo uma correção na commodity, né, que já vem sofrendo já essa correção, eu viria, né, condições aqui para, quem sabe, ainda beijar aqui esses níveis de R$18. Tá? Mas já tem contexto de alta, já tem contexto para voltar a subir. Tá? E esse contexto de voltar a subir é voltar a subir aqui para buscar R$ 24,75, para buscar a região de R$ 26,50. Tá? E tem aqui também um cenário mega positivo lá em cima em R$ 37,20. Tá? Então esse aqui é o meu cenário aqui para PRIO, para minha fotografia de PRIO neste momento. Né? Então, nesse atual nível de preço, ficar acompanhando o PRIO e ficar procurando os gatilhos de compra em PRIO, na minha cabeça, faz total sentido. Perfeito, então, aí, PRIO 3 para o grande Henrique Santos. O MPK mandou salve, Rafa e Guga, boa noite. Senti sua falta, MPK, você passou bem o fim de ano. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho aí. Um beijo enorme aí para você. Inclusive, deixou lá um comentário na minha foto no fim de ano. Muito obrigado mesmo, MPK. Gosto muito de todo mundo do nosso chat. Guga, para finalizar então, né, são 6h40, vamos ver pets? Claro. E depois mandaram mais uma aqui, mas vamos de pets agora que já... Tá. Me fala o que falaram de pets hoje. A Júlia, que veio mais cedo, Júlia, esqueci o sobrenome dela, agora me fugiu o sobrenome, Júlia Campos. Júlia Campos é analista né, de vários setores, enfim, um deles era o setor de varejo. E aí a gente estava falando sobre como os papéis lá da Pets, né, que entraram lá na carteira da MyCap Investimentos, salvo engano, conseguiam escapar, ser resiliente no setor de varejo pelo hábito da população e pelo nicho da Pets, como ela tem conseguido escapar bem. Né? Enfim, a Pets tem competidores, enfim, tem a Cobasi, mas a Cobasi é capital fechado, enfim, na capital aberto, o nicho Pet só tem ela. Né? Então ela consegue desempenhar bem aí mesmo em momentos de crise. Né? E também tem a lógica do consumo recorrente, né? Que, enfim, mesmo com a crise apertando no bolso, as pessoas elas ainda tendem a continuar mantendo ali seus bichinhos, porque também é o setor de saúde junto, né? Porque é o setor de saúde animal, no caso, que é o de pet shop. Tá bem. Para mim, o movimento de pets, né, o pior cenário seria voltar ali para o nível de R$ 14,25. Tá? E de fato, né, os últimos movimentos que nós tivemos de alta de pets, eles foram interessantes. Tá? Então, o que eu veria aqui nesses patamares de preço seriam repiques. Tá? Nós não temos aqui nenhum sinal de que chegou no fundo. Tá? Eu acho que, de fato, o mercado ele vem se desfazendo da posição, né? Senão nós não estaríamos nesses níveis de preço que nós estamos chegando aqui agora. Tá? E aí precisamos, sim, ver, né, o novo cenário, o novo contexto e como o mercado vai encarar de fato esse setor. Né? Como é que o mercado vai de fato encarar esse setor para que a gente possa dizer, não, eu consigo ver aqui uma projeção de alta mais intensa. Tá? Por hora, o que eu consigo enxergar aqui de repique, né, se fosse nesse patamar de preço, seria voltar para até os R$18,40, mas, né, depois de chegar lá em 14,25, se por acaso chegar, seria voltar mais ou menos para os patamares de preço que estavam no final do ano passado, que é ali a região de R$16,85, R$17. Tá? Então acredito que tende a ficar nesses patamares de preço. Olha, estrategicamente, tomara que vá a 14,25, porque aí a gente tem um upside interessante, né? E tu tem um downside, né, bem já eliminado. Então tu tem uma região de preço que tu tem uma boa simetria para tomar risco. Por hora, eu ainda olho, né, que tem um espaço interessante de correção que é até os 14,25, e se de fato o mercado comprar essa narrativa, né, o repique tende a trazer aí uma boa rentabilidade, uma boa janela de oportunidade. De novo, tudo pontual, tudo de curto prazo, pelo menos é assim que eu estou enxergando o final do ano de 2020 e esse início do ano de 2021. Tá? Eu não consigo enxergar, Rafael, uma movimentação que me faça imaginar que o Ibovespa vai a 140 mil pontos, por exemplo. Tá? Mas eu consigo enxergar ali os 125 mil pontos, tá? Os 123 mil pontos. Tá? Então, um ambiente positivo. O que poderia
trazer que ativos poderiam estimular ajudar com que o índice fosse para esse patamar de preço. Então eu estou olhando muito mais para isso. Né? E eu estou entendendo que muito da aposta de varejo, né, de consumo, ela estava presente de novo, algo que eu falo nos últimos 3 meses. Posição dos fundos multimercados. Então, eles estavam posicionados nesses ativos. Estrangeiro não se posiciona em small cap, não se posiciona em posições, né, com um volume reduzido do mercado. Eles se posicionam nas tradicionais, nas blue chips. Né? Por quê? Porque eles precisam de muito ativo, né, para poder se posicionar, precisam ter volume, né, nos derivativos também para poder montar suas posições também em cima dos derivativos para depois entrar nos ativos. Então, o investidor estrangeiro se posiciona nesses outros ativos. Eu acredito que para termos uma alta expressiva no nosso mercado hoje de curto prazo, nós precisamos da posição, né, um pouco mais intensa do investidor estrangeiro, porque eu não consigo enxergar nem o player pessoa física estimulado a comprar no curto prazo, nem o investidor institucional, né, principalmente o investidor de fundo multimercado, no curto prazo está estimulado, pelo menos enquanto, né, nós tivermos ainda, né, uma alta de juros que, querendo ou não, né, me parece estar contratada ainda para as próximas reuniões do Copom. Perfeito, Guga! Então é isso, já são 18 horas e 45 minutos no horário de Brasília. Queria agradecer aqui sua parceria aí, né, sua participação aí, Guga, sempre respondendo a galera aqui do nosso chat, enfim, muitas análises, né, bem bacanas aí pra gente aí. E você volta amanhã cedo, né, não? Com certeza, amanhã cedinho no Pre-Market junto com o Felipe, estarei aqui trazendo a visão para o dia e respondendo também as dúvidas do pessoal. Show de bola, então, o Guga. Então, ó, vejo você na semana que vem aí. Bom programa amanhã. Eu volto às 4 horas da tarde no Top News com a grande Débora Oliveira e também... Vamos ver aí se ele vai dar o ar da graça aqui no nosso Top News. Bom, você pode continuar nos acompanhando no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá, sério, gente, não deixa de seguir a gente, segue, compartilha, pode compartilhar à vontade, é de graça, pô, ajuda a gente, tá certo? Um beijo enorme para todo mundo que acompanha a gente aqui no chat, o Thales, o Felipe, o Diana, o MPK, o Henrique, o Marcos, a Letícia, enfim, todo mundo aqui conosco nessa segunda-feira. Então, ó, gente, se cuidem, a gente se vê amanhã, viu? Tchau, tchau.